Quero saudar, cumprimentar a todos os irmãos e convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Salmo 63. Salmo 63. Mas antes de lermos este salmo, eu quero ler um versículo que está em Deuteronômio. Os irmãos podem apenas ouvir, aqueles que assim preferirem. Deuteronômio capítulo 8. O contexto é a chegada do povo diante da Palestina. Moisés estava ali já no final do seu ministério. O povo começaria a adentrar Canaã. E Moisés, ele repete a lei e dá diversas instruções. E no capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 2, diz: Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te provar, para te humilhar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os teus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Mas principalmente estas palavras: para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. Há determinadas situações que Deus ele nos permite passar e tem como objetivo exatamente não demonstrar para Ele, porque Ele conhece, o Senhor conhece o que está nos nossos corações. O Senhor sabe o que vai nas nossas mentes, no mais profundo do nosso ser. Mas nós mesmos desconhecemos daquilo que somos capazes. Às vezes nos pegamos com determinados pensamentos que jamais imaginaríamos ser capazes de pensar, ou ter certos sentimentos que nos surpreendem. E o Senhor, Ele nos permite algumas circunstâncias exatamente para que saibamos o que está no nosso coração. E o Salmo 63 é um salmo de Davi, diz Salmo de Davi quando no deserto de Judá. Davi, às vezes, romanceamos a história de Davi. Já na escola dominical, nós fazemos pinturas, desenhos para as crianças. O pastorzinho que brigou com uma ursa, que brigou com um leão, que matou um gigante. E ali vamos criando um Davi romanceado. E quando fazemos uma leitura superficial, sem adentrar nos detalhes do que foi a vida de Davi. E realmente a vida de Davi não foi uma vida simples, não foi uma vida fácil, não foi uma vida romanceada, como por vezes pensamos. Cerca de 10 a 15 anos do reinado de Saul, Davi ficou fugindo. Durante 10 a 15 anos aproximadamente, o grande objetivo de Saul era matar Davi. E Davi passou esse tempo fugindo pelos desertos, de caverna em caverna, com um grupo, na chamada caverna de Adulão. E diz que o grupo que se reuniu a ele, cerca de 400 homens, eram todos amargurados de espíritos e endividados e fugitivos, ou seja, era um grupo bem seleto. Passou um tempo trabalhando aí quase que como mercenário com esse grupo aí para manter o seu sustento, andando de vila em vila, andando de aldeia em aldeia, quase como um grupo de cangaço que nós tivemos no Brasil. E Davi, ele assume o trono ainda sob desconfiança. Durante 7 anos ele fica em Hebrom, depois ele vai para Jerusalém. Durante todo o seu reinado ele lidou com conspirações. Teve um general, Joabe, que era um general em quem ele não confiava, sobrinho dele, mas que dependia desse general para manter a estabilidade do reino.
E, como se não bastasse, durante um período quase já para o final do reinado dele, ele sofre um golpe de estado do seu próprio filho. Mas antes de Absalão ele usurpar e tomar o trono, a sua filha já tinha sido violentada por um outro dos seus filhos, Aminon. Aminon ele tinha sido morto por Absalão. Absalão ele conspira contra Davi. E muitos dos oficiais, pessoas que estavam com Davi ali no dia a dia do palácio, simplesmente tomam partido por aquele usurpador, por Absalão, e Davi ele precisa fugir. E ele passa ali um dos momentos mais difíceis ali, vários meses fugindo, sabendo que corria perigo, se escondendo. E ele passa momentos difíceis e neste salmo nós percebemos aquilo que havia no coração de Davi. O Senhor permitiu ao povo de Israel ser humilhado, 40 anos no deserto, passar fome, para que eles soubessem aquilo que estava no coração. E quando lemos a história de Davi, e lemos aquilo que Davi escreveu no Salmo 63, percebemos também aquilo que estava no coração de Davi. E da mesma forma, nós podemos olhar para a nossa situação. E não é somente quando as coisas vão mal, quando as coisas vão bem, muito do que está no nosso coração se revela. Mas quando as coisas estão difíceis, quando o desemprego, quando as dificuldades financeiras, quando a enfermidade, quando a desilusão amorosa, quando a traição, quando todas essas coisas nos acometem, elas servem, antes de qualquer outra coisa, para mostrar aquilo que está dentro do nosso coração. Como uma esponja que é apertada, que é submetida à pressão. E ali debaixo daquela pressão, você vê realmente aquilo que está no teu coração. E aí diz, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. E essa situação foi exatamente quando Davi ele foge de Jerusalém, porque Absalão, ele trama uma conspiração, Absalão, filho de Davi, e ele toma o trono de Jerusalém. E Davi ele precisa fugir para não ser morto nessa conspiração. E numa daquelas noites, talvez sem sono, talvez ao ar livre, fugindo, com medo, Davi ele compõe este salmo, que parece ser um salmo composto no conforto do seu palácio, no conforto da sua casa, com seu escrivão ao lado, bem alimentado, bem dormido, saciado, mas não, ele escreve este salmo exatamente no grande aperto da sua vida. No momento difícil, no momento de indecisão, no momento de perigo, no momento em que ele não sabia o que seria da vida dele. E aí ele escreve, versículo 1, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua glória e a Tua força. Vou fazer a leitura pausadamente para irmos acompanhando. E a primeira coisa que nós percebemos aqui, neste Salmo de Davi, é em relação aos seus desejos. O que ele desejava? Mas há algo interessante quando nós observamos, ou quando falamos sobre desejos. O que alimenta os nossos desejos? Já existe um ditado antigo, aquilo que os olhos não viram, o coração não sente. Me lembro de um dos melhores filmes que eu já assisti, talvez aí os mais velhos tenham assistido. Os mais velhos que eu digo é de 15 anos para frente, tá? Não é nesse sentido, não é mais velho, os mais velhos de 15 anos para frente, chamado Silêncio dos Inocentes. Quem não assistiu, assista, ele está na minha lista top 5 aí, como um dos melhores filmes que eu já assisti. Jodie Foster, ela faz uma investigadora novata do FBI, está atrás de um psicopata, e tem um outro psicopata preso, interpretado pelo Anthony Hopkins, o Hannibal. E ela tem que fazer a entrevista para entender a mente do psicopata, para pegar este outro psicopata que estava solto. E numa dessas conversas, Hannibal fala para ela,
Você só deseja aquilo que você vê. Em outras palavras, ele está dizendo, vá ao lugar onde aquelas mulheres foram sequestradas, porque ele andou por ali. Ele andou algum tempo olhando aquelas vítimas, porque elas se tornaram objetos dele. E ele não as desejaria se não as tivesse visto. Irmãos, o que isso pode nos ensinar, essa palavra de Davi, quando ele diz, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Pense naquele rio, naquele leito seco, naquela cacimba revirada, com a terra rachada, aquela vegetação seca precisando de água. E Davi ele faz essa comparação com uma imagem que ele tinha do deserto à sua volta. Mas por que ele tinha este desejo? Porque ele vivia esta realidade. Porque ele vivia a realidade desta comunhão diária com Deus. Porque ele tinha prazer em estar no santuário de Deus. Porque ele tinha prazer na lei do Senhor. Davi, ele não era um homem perfeito de forma alguma. Às vezes chegamos a nos perguntar como que Davi, com tudo o que ele viveu, ainda é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Mas uma das virtudes de Davi era exatamente reconhecer a sua imperfeição, ser capaz de se arrepender, pedir perdão e recomeçar, e ele recomeça a sua vida por diversas vezes ele se arrepende, por diversas vezes ele busca a Deus. Por que será que às vezes não desejamos a Deus com a mesma intensidade, com a mesma força, com o mesmo vigor? Algumas coisas são práticas antigas, mas nós a temos perdido. Coisas simples que antigamente se falava de momento devocional, hora silenciosa, momento a sós com Deus, culto doméstico, leitura diária da Bíblia. Nós temos perdido isto. O mundo está corrido demais. Eu posso rapidamente pegar um versículo aí acessado pelo algum aplicativo. Aliás, eu não preciso acessar, o próprio aplicativo vai me mandando ali todo dia um versículo e eu faço a leitura dele. Momentos em que eu desligo tudo e paro para orar, colocar diante de Deus o meu coração, derramar a minha alma. Ou seja, aquele cultivo diário da comunhão com Deus. E se nós não conhecemos, se nós não experimentamos, nós não desejamos. Por isso que quando as coisas ficaram difíceis para Davi, ele poderia falar, Senhor, eu desejo o meu trono, eu desejo o meu palácio, eu desejo os meus servos, os meus ministros, o meu exército, eu desejo o ouro da minha casa. Mas não, ele fala, Senhor, o que eu mais desejo é a tua presença. Eu preciso de ti. Quanto anda o nosso desejo pela presença de Deus na nossa vida? Em segundo lugar, versículo 3, porque a tua graça é melhor do que a vida. Aqui é revelado outra coisa do coração de Davi, prioridade. Qual a nossa prioridade? Se fôssemos falar sobre graça, passaríamos aqui, poderíamos passar dias, horas, falando o que significa graça. E às vezes esquecemos a profundidade da palavra graça. Esquecemos o alcance da palavra graça. Nós somos tomados por uma sociedade em que a palavra meritocracia está na pauta, ainda que ela esteja mais na pauta verbalmente do que na prática. Porque no fundo, todo mundo gosta de ter uma chance, independente se tem mérito ou não. Mas se tem algo que tira qualquer mérito, se tem algo que tira qualquer louvor pessoal, se tem algo que tira qualquer sensação de autossuficiência, é exatamente a noção do que é graça. A noção do que significa ser alcançado pela graça. E Davi, ele sabia disso. Ele era ali o 7º filho.
Ele era o mais novo que tomava conta de um pasto, de cordeiros, de ovelhas do seu pai. Jamais ele seria considerado numa primogenitura, na sucessão de seja lá o que for, até próprio patrimônio pessoal da família. E Deus, por meio do profeta Natã, num momento específico, diz a ele: Davi, eu te tomei de trás do pasto das ovelhas, eu te tirei lá do meio do rebanho, eu fiz de você um rei, além de um rei, eu fiz uma aliança contigo, eu falei que jamais faltaria alguém que assentasse no teu trono. Aliás, Davi, é da tua descendência que virá o Messias, e ele tem compreensão disso, e de tudo aquilo que ele recebia, ele não era merecedor, ele não tinha algo que pudesse fazer com que aquilo fosse seu por direito, ele sabia que era graça, ele sabia que o trono que ele estava era graça, que tudo que havia, todas as promessas, Deus havia dado por graça. Da mesma forma, irmãos, somos conhecedores do Evangelho, estamos aqui por graça. O que nos diferencia, muitas vezes, daqueles que estão perambulando nas cracolândias da vida, daqueles que estão nas encostas dos morros segurando seus fuzis, daqueles que estão nos presídios, sabe o que é? É a graça de Deus que nos alcançou. Apenas e tão somente a graça. Nada nos diferencia do que a graça. Ah, mas eu fiz boas escolhas, mas eu procurei ser honrado, eu procurei ser honesto, pela graça de Deus. Tão somente pela graça de Deus. Porque um instante sem a graça de Deus na nossa vida, nós somos capazes das piores atrocidades. Qual é a prioridade? Qual é aquilo que é mais importante? Aquilo sem o qual nós não podemos viver? Aquilo que depende a nossa vida de modo existencial e essencial? É a graça de Deus. Por isso ele diz: a tua graça é melhor do que a vida. Seja a vida que você tiver, é a graça de Deus que deve ser a prioridade. Mas algo que também havia no coração de Davi, que esse momento, que essa situação de deserto e de fuga mostrou. Final do versículo 3 diz: os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Então não é proibido levantar mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louvam. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Não sei quantos têm dificuldade para dormir, mas eu sei que muita gente tem dificuldade para dormir. Tem dificuldade para dormir, outros pegam no sono, acordam durante a madrugada, demoram novamente para dormir. E tem alguma coisa interessante que fazemos, né, quando acordamos durante a madrugada. A maioria deve dormir com o celular do lado. Acorda de madrugada, pega o celular, vê se tem alguma mensagem no WhatsApp, se tem alguma postagem no Instagram, se tem alguma coisa, e vai dar uma olhada. Lembra das contas para pagar, lembra do dia difícil que virá pela frente, lembra da prova que tem que fazer e talvez não tenha estudado e está preocupado por isso. E assim, muitas coisas elas podem tomar conta do nosso pensamento ali nas madrugadas. Mas interessante que Davi ele diz que durante a vigília da noite, quando ele acordava e alguém que estava com medo, alguém que estava fugindo, talvez um sono muito leve, qualquer folha, galho quebrado, qualquer vento poderia assustá-lo, ele acordava. Mas ele diz que quando isso acontecia, nele meditava e o louvava. É uma prática diferente, mas talvez uma prática muito mais saudável. Não estou dizendo que o seu problema de insônia vai ser resolvido somente com isso daí. Mas com certeza, se nós tomarmos um pouco mais do tempo e aprendermos a agradecer a Deus
cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver. Aqui nós temos um versículo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E a gente pode pensar, nossa, que coisa masoquista, eu vou agradecer pela enfermidade, vou agradecer pelo desemprego. Não, aqui não está escrito, por tudo dai graças. Eu agradeço porque fui abandonado, eu agradeço, não, diz em tudo dai graça, ou seja, apesar da luta, apesar da aflição, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar de todas as coisas que nos afligem, que nos angustiam, seja grato a Deus. Em tudo ou em todas as circunstâncias, dai graças a Deus, e com júbilos nos lábios a minha boca te louva. Com júbilos nos lábios. E é interessante, os nossos lábios estão cheios do quê? Por vezes cheios de reclamação. Reclamamos, 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 até a ponto de parecer aquele o hip e o hard daquele desenho. Ó dia, ó vida, ó hora, ó calor, ó chuva, ó frio, né? E vai reclamando e reclamando. E talvez, acordando de noite, se quiser pegar o celular, coloque ali um hino, coloque ali um louvor, coloque alguma coisa que lhe traga a presença de Deus. Mas um outro sentimento em Davi, sentimento de segurança. Naquele momento de perigo, de fragilidade, ele diz, porque tu me tens sido auxílio à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Davi, ele sabia que estava protegido e que estava seguro por Deus. Na hora que a coisa apertou, ele falou, e agora? Né? Quem poderá me defender? Não, ele sabia quem poderia defendê-lo. Ele sabia que ele estava debaixo das asas. E é interessante como os salmos trazem essas metáforas, né? Essas metáforas do dia a dia, debaixo das asas de proteção, como as aves protegem os seus filhos. Ele sabia que queriam tirar a vida dele, ele sabia que corria perigo, ele não tinha certeza se voltaria para a sua cidade, se os seus filhos permaneceriam vivos. Não, ele não sabia nada disso. Mas uma coisa ele tinha certeza, que debaixo das asas do Senhor ele tinha auxílio e que nada aconteceria se o Senhor não permitisse. As coisas poderiam não ter dado certo, mas não foi por descuido de Deus, foi pelos propósitos de Deus. Então, quando as coisas elas apertam, quando as coisas elas, como lemos lá em Deuteronômio 8, né? Quando o Senhor nos leva para o deserto, a pergunta é, o que o Senhor quer me mostrar a respeito de mim mesmo? O que está dentro do meu coração? O que o Senhor está me revelando naquilo que eu devo fazer? E por fim, algo que estava presente em Davi, a perspectiva correta da realidade. Perspectiva correta da realidade. Versículos 9, 10 e 11. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Tem uma coisa, um termo um pouco mais técnico, e não vou explorar porque não é a minha área, chama-se viés cognitivo. O que é um viés cognitivo que leva à dissociação cognitiva? Tem situações que elas são complexas, que nós não temos muitas explicações ou não entendemos direito. No entanto, a nossa mente, ela busca por coerência, ela busca por explicações. E aí ela constrói explicações para tentar dar conta de uma realidade que às vezes é complexa e que nós não temos explicação. Vou dar um exemplo bem absurdo aqui,
bem absurdo mesmo, alguma coisa assim, mas que talvez nos ajude a compreender. Se você perguntar para alguém que talvez não conheça, né, o sistema, né, da Terra de rotação, creio que todos ainda acreditam que a Terra seja redonda, tá? Aliás, ela não é redonda, ela é geóide, se for usar um termo mais técnico. Mas alguém que não entenda direito esse sistema, e aí você pergunte para a pessoa, ou para uma criança de 5 anos de idade, por que que o Sol nasce? Ela não conhece todo o sistema de rotação, translação da Terra, né, todo o sistema solar. Ela pensa, e ela diz, por que o galo canta? Aí você fala, como assim? Não, pode ver, toda vez que o galo canta, o sol nasce. E se eu matar o galo? O sol não nasce mais. Isso seria uma explicação absurda, mas mostra exatamente como, às vezes, a mente da gente, ela funciona para tentar racionalizar e dar explicações para situações complexas. Um parênteses ainda, e vivemos numa sociedade digital que isso é incentivado. Por exemplo, você der uma busca, qualquer rede social, internet, existem algoritmos que tudo agora vai lançar você para aquele determinado assunto. Faça a busca de um tênis. Na hora que você abrir qualquer site, vai pipocar propagandas de tênis. Se você buscar alguma coisa, o ET de Varginha vai te levar para sites, né, de OVNIs e tudo mais. E aí você vai cada vez mais sendo inserido dentro daquela realidade ali, e você vai achar que o mundo é tão somente aquela realidade. Por que que eu estou dizendo isso? Porque Davi, ele diz, se tapará a boca dos que proferem mentira. Davi talvez estivesse rodeado por algumas pessoas que falam assim, Davi, vamos parar aqui para pensar. Olha e veja se o que deu certo para você. Até agora, as coisas não foram muito bem. Um tempo todo fugindo de Saul, o tempo todo correndo risco, tua família está uma bagunça, é irmão matando irmão, é irmão violentando o irmão, é teu filho querendo tomar o trono, tudo que você faz só está te levando para o buraco, só está te levando para o abismo. Eu acho que o caminho que você escolheu não é o melhor caminho. Se alegrar-se em Deus, o Deus que você diz servir, não tem sido um bom negócio, não. Aliás, vejam outras nações à volta aí, veja a Síria, veja o Egito, veja a Etiópia, veja lá a Babilônia, veja o poderio que eles têm. E o tempo todo eles estão ameaçando entrar aqui. Veja os filisteus, o trabalho que eles estão dando até hoje, você não conseguiu se livrar deles. E você ainda continua confiando em Deus? Ou seja, racionalmente, seria a explicação mais lógica. Davi fala assim, é verdade. Só existe uma explicação para tudo que está acontecendo. Fiz a opção errada. Ou seja, ele tomar a realidade por uma parte, por uma aparência, e não ver o todo. Mas ele diz, o rei, porém, se alegra em Deus, e se tapará a boca dos que proferem mentira. O que Davi está ecoando aqui é aquilo que nós lemos na Bíblia como um todo. Não importa se as coisas estão boas, se as coisas estão más. Não importa, como diz lá em Abacuque, que ainda que não haja ovelha nos currais, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que tudo esteja destruído, eu confiarei no Senhor. Ainda que minha mente, ainda que as circunstâncias, ainda que todas as coisas à minha volta estejam dizendo uma coisa, eu continuarei me alegrando no Senhor. Irmãos, quando olhamos para os personagens bíblicos, raríssimos deles tiveram alguma coisa boa. Os apóstolos, foi uma das piores escolhas em termos pessoais que eles fizeram. Todos foram martirizados.
Os primeiros cristãos todos foram martirizados. E às vezes nós pensamos que as coisas elas estão difíceis, sairão do controle, que alguma coisa acontecerá com a igreja. Irmãos, isso é perder a perspectiva da realidade. Isso é perder a perspectiva de quem está governando. Isso é perder a perspectiva de quem está no trono. Isso é perder a perspectiva real daquele que conduz a nossa vida. Isso é ser tomado por um viés cognitivo muito raso, como aquela criança que acha que o sol nasce porque o galo cantou. Não, irmãos. O rei se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á e se tapará a boca dos que proferem mentira. Voltando em Deuteronômio 8. Deus nos levou para este deserto de serpentes abrasadoras. Nos humilhou, nos deixou ter fome, para saber o que estava no nosso coração. Qual é o deserto que você está passando? Qual é o deserto da sua vida? É por isso que Tiago diz, quando passardes por várias provações, peça sabedoria a Deus para entender o que Ele está querendo lhe mostrar com aquilo, porque Ele revelará aquilo que está no nosso coração, aquilo que está no nosso íntimo. Então, irmãos, o Senhor, como um professor muito didático, Ele nos ensina, dia a dia, seja nas bênçãos, seja nos desertos da nossa vida, aquilo que está no nosso coração. Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, o Senhor nos guia, seja em mananciais, nos jardins ou nos desertos. E, ó Pai, a nossa oração é que em cada uma dessas circunstâncias, aquilo que há de ser revelado em nosso coração, seja aprazível a Ti, ó Pai, pois o Senhor olha, não como olha o homem, mas olha para o nosso coração, e que em nosso coração haja o desejo da Tua presença, o desejo da Tua graça na nossa vida, a confiança no Teu auxílio, ó Pai, o louvor e a gratidão, e a certeza de que acima de todas as coisas é o Senhor quem conduz tudo conforme o Teu querer, ó Pai. Esta é a nossa oração nesta manhã. E assim também pedimos, ó Pai, que neste momento em que participaremos do pão, do vinho, elementos, ó Deus, que mostram, apontam para o sacrifício que Cristo fez na cruz, apontam para o presente onde o Teu povo está reunido e apontam para o futuro onde esperamos aquele dia que o Senhor mesmo nos servirá, ó Pai. Sonda, Senhor, os nossos corações e prepara-nos, ó Deus, para este momento. Assim oramos no nome de Cristo Jesus. Amém.